Presidente, Senhora Professora, cumprimento obviamente também os restantes membros do Conselho das Finanças Públicas e eu começaria por destacar aquele que tem sido o papel do Conselho das Finanças Públicas ao longo dos últimos anos, naquilo que é a avaliação que veio fazendo da política orçamental dos diversos governos e a voz crítica que tem tido nos diversos pareceres que foi apresentando. Voz crítica, por exemplo, ainda o ano passado, a propósito do Programa de Estabilidade 2015-2019, uma das críticas que apontava era a falta de detalhe de algumas medidas, sem deixar de apontar como, por exemplo, também plausíveis as previsões para 2016 e, portanto, assinalar a sua independência naquilo que é a avaliação da política orçamental. E eu devo começar por dizer que a nossa primeira preocupação vai, antes de mais, e também foi abordado na sua intervenção, naquilo que são as projeções, naquilo que é o cenário macroeconómico apresentado no Programa de Estabilidade. Enquanto eu, por exemplo, referia a classificação que era dada às projeções para 2016 do ano passado como plausíveis, a verdade é que o Conselho das Finanças Públicas, relativamente às previsões que constam do Programa de Estabilidade e, sobretudo, para os anos seguintes, são apontadas como pouco prudentes e são identificados diversos riscos relevantes, que já eram identificados na discussão orçamental. Estas conclusões o Conselho das Finanças Públicas já tinha destacado no esboço do orçamento, no orçamento para 2016 e vai reforçar um programa de estabilidade quando afirma que os dados conhecidos posteriormente, portanto posteriormente à discussão orçamental, não só confirmam como reforçam os riscos assinalados. É que, efetivamente, a projeção, por exemplo, do crescimento do PIB encontra-se acima daquilo que são as projeções nacionais e internacionais de diversas entidades, tanto em 2016 como para os anos seguintes, chegando a atingir em 2020 cerca de 0,8 pontos percentuais. Daí que o Conselho das Finanças Públicas conclua que o conjunto de previsões para o período 2017-2020 apresenta um risco mais elevado de não realização. Ora, aquilo que o Conselho das Finanças Públicas refere depois é que pode existir uma mitigação destes riscos se houver uma articulação, e também disse isso na sua intervenção, com os instrumentos de política económica. E se começarmos por analisar, por exemplo, o Programa Nacional de Reformas, conseguimos perceber que não existe qualquer tipo de relação. O Programa de Estabilidade não reflete a incidência de qualquer política pública anunciada ou por anunciar, para além daquilo que vem no Orçamento de Estado e é o fluxo normal dos fundos comunitários. E, portanto, eu diria que este é um programa de estabilidade, é sobretudo um exercício projetivo baseado em políticas invariantes para os próximos anos. E há, de resto, vários indicadores que nos parecem altamente falíveis. Um dos elementos centrais, e que também foi destacado na sua intervenção, prende-se com a evolução positiva da procura, que é, por exemplo, a partir de 2017, mais assente no investimento e nas exportações, que é o caminho, na nossa opinião, adequado relativamente aos próximos anos. Porém, os sinais que o Governo tem dado em diversas medidas, desde que entrou em funções, vão em sentido contrário. Na reversão de reformas, como é disso o exemplo, a reforma do IRC, no aumento grande dos custos de contexto e, portanto, como é disso exemplo, o aumento grande que houve do imposto sobre os produtos petrolíferos, ou seja, apesar do objetivo ser o correto, a verdade é que as políticas que estão a ser tomadas vão em sinal contrário. E se as projeções apresentadas nos merecem a maior das preocupações, a verdade é que também temos muitas dúvidas no capítulo daquilo que é as variáveis orçamentais. Ou seja, uma das razões já tinha sido avançada pelo Conselho das Finanças Públicas na discussão orçamental e que se prende com a insuficiência das medidas anunciadas para justificar e avaliar o efeito das políticas sobre estas variáveis. O exemplo mais gritante é a previsão do saldo orçamental, que, por exemplo, para 2020 há um déficit de mais de 2 pontos percentuais face àquilo que são as previsões do Conselho das Finanças Públicas e do Fundo Monetário Internacional. E relativamente, por exemplo, ao saldo estrutural, que é evidentemente de grande importância, as projeções de todas as entidades, com exceção do Ministério das Finanças, apontam para um agravamento, o que coloca em causa o cumprimento dos compromissos assumidos pelo nosso país, de redução do déficit estrutural, e parece que há uma anunciada redução do déficit estrutural, mas não é verificada nem verificável naquilo que é o Programa de Estabilidade.
E, portanto, as nossas preocupações são tanto mais acentuadas e confirmadas pelo facto da execução orçamental que já é conhecida nos primeiros meses do ano haver uma forte deterioração daquilo que é a receita. Dar o exemplo na administração fiscal, nos primeiros 2 meses existe um desvio de pelo menos 160 milhões de euros, na segurança social um decréscimo anualizado da receita em cerca de 240 milhões de euros. Por isso, não nos surpreende que tenham já sido anunciadas cativações, uma que durou 5 dias, que foi os 57 milhões de euros para as instituições de ensino superior, mas que, entretanto, foi revertida, mas uma mais recente, 350 milhões de euros. E aquilo que eu começava por lhe perguntar é se lhe parece que esta será a face mais visível do plano B, ou se estas medidas que nós conhecemos ao dia de hoje, se lhe parece serem suficientes para o cumprimento das metas assumidas pelo Governo. Por outro lado, pergunta-se, por exemplo, esta cativação não será eventualmente a concretização destas medidas que o próprio Conselho das Finanças Públicas destacou, já na altura do debate orçamental, como necessárias de concretização para que os objetivos sejam cumpridos. No que diz respeito à receita, nomeadamente à receita fiscal, nós já tivemos a oportunidade de falar disto no debate orçamental, que é uma certa fixação com o aumento dos impostos indiretos, em detrimento dos diretos, o que reforça o caráter reversivo, porque pagarão todos na exata medida, independentemente das suas possibilidades, para além das consequências que isto tem na própria economia, como é desse exemplo, por exemplo, o aumento do imposto sobre os combustíveis. Para além de que no imposto especial sobre, por exemplo, o tabaco, nos parecer que existe uma subestimação da receita, descurando o elemento de que o aumento do preço terá reflexos naquilo que é o consumo destes bens. Destacar, por fim, uma certa incoerência insanável naquilo que é o discurso sobre o passado recente, mas num certo elogio que é feito a diversas reformas estruturais que foram feitas no passado pelo Programa de Estabilidade, em que é reconhecido, por exemplo, o mérito de ter havido uma alteração do perfil estrutural da nossa economia. Muitas destas reformas acabam por ser avaliadas positivamente neste Programa de Estabilidade. E aquilo que eu lhe perguntava é como é que avalia o impacto das reversões das reformas estruturais, que apesar de serem elogiadas, estão a ser revertidas. Portanto, qual é que é o impacto destas reversões para os objetivos e para as metas dos próximos anos e qual será o alinhamento destas reversões com o próprio Programa de Estabilidade? Por outro lado, apesar dos elogios resultantes daquilo que é o Programa de Estabilidade, face à alteração de perfil da nossa economia, há sinais contrários que estão a ser dados, em que, por exemplo, se privilegiam setores não transacionáveis, como é exemplo o caso da restauração. E eu perguntava qual é que acha que é qual é o contributo deste redirecionamento dos setores transacionáveis para setores não transacionáveis, como parece ser a aposta deste Governo. Obrigada.